vida. Vamos aqui. Pronto. Olá, gata garota, seja bem-vinda. Hoje a gente vai bater um papo aqui. Como a insegurança prejudica a sua vida, prejudica todas as áreas da sua vida. Vamos saber como ela está aí emperrando você de crescer, de se desenvolver, de viver a vida que você quer viver. É sobre isso que a gente vai bater um papo, certo? E agora eu vou cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui. Vladson, é isso? Chegando aqui, né? Enquanto o Instagram está aqui entregando para mais pessoas essa live. Lembrando aqui que quem vai chegando vai compartilhando com outras pessoas. Ontem a gente teve um pequeno problema e eu tive que cancelar, não é? Sandra, seja bem-vinda, gatona. Como é que você tá? Opa, deixa eu baixar o áudio aqui também. Aqui. Isso. Sandra, seja bem-vinda. A gente vai falar aqui, deixa eu acertar aqui também. Aqui para que eu possa controlar aqui o meu tempozinho. E, Jesus. Aqui, agora, pronto. A gente vai bater um papo sobre insegurança, né? Como a insegurança feminina prejudica a mulher, não é? Como ela prejudica a gente de crescer, de avançar na vida. Né? A gente sempre está aí barrada, né? Às vezes atrapalhando, marcando passo, melhor dizendo, por conta da insegurança. E aí a gente sabe que ela existe, mas como trabalhar ela também? Não é outra questão que às vezes a gente se depara. Mas eu percebo que existe basicamente um padrão. Claro que as mulheres são diferentes, mas tem um padrão aí que é recorrente entre nós mulheres, não é? Sobre essa questão da insegurança. E aí a gente vai bater um papinho aqui sobre isso. Está bem, né, Sandra? Maravilha! A gente vai falar como essa insegurança atrapalha, como essa insegurança está prejudicando você no seu relacionamento, na sua vida profissional, sabe? Nos seus relacionamentos amorosos e também dos seus relacionamentos afetivos, de amizade, com pessoas, porque ela atrapalha tudo. É interessante a gente destacar aqui que a questão da insegurança não é só algo que acontece com o público feminino. Não é. Acontece com todas as pessoas. Só que com as mulheres, sabe, parece que o negócio dói mais. Parece não, dói mais. Por quê? Porque além da pessoa já ter, né, algumas dores que provocam, dores existenciais que provocam algum tipo de insegurança, a gente tem toda uma sociedade que acaba reforçando a insegurança dentro desse público feminino. É como se fosse uma forma de manter as mulheres ali sempre, sabe, dirigindo a sua vida, mas com a mão no freio, sabe, no freio de mão. Aí então a insegurança provoca isso nas mulheres. A gente não avança. Por quê? Porque fica insegura. E quando você está insegura, a tendência é você ficar paralisada. Olha que coisa, né? É isso que acontece muitas vezes na sua vida. Você está paralisada porque você está insegura num relacionamento, insegura com as suas habilidades, insegura com a sua capacidade. Você pode estar passando justamente por esse tipo de insegurança, não acreditando em você, achando que você não é talentosa, achando que você não sabe fazer as coisas bem feitas, que você tem alguma limitação. Tudo isso vai provocando o quê? Vai provocando insegurança. E essa insegurança vai paralisando você com o tempo. Vai deixando você, impedindo você de avançar. Ateliê Divina. Soane, seja bem-vinda, gatona. Meire também. Ateliê Divina Arte Personal. É diva!
Sejam bem-vindas, gatonas. Hoje a gente vai trabalhar aqui, vai conversar, vai ter um papo sobre como a insegurança prejudica a sua vida. E aí eu tô falando aqui que a insegurança, ela surge tanto no homem como na mulher, só que na mulher o negócio é mais dramático. Por quê? Porque todos nós temos dores existenciais, sabe? Dores que fazem parte ali da nossa construção emocional, vamos assim dizer. Só que com a mulher, a gente tem toda uma sociedade, quer dizer, tem todo mundo exterior que vai reforçar essas inseguranças na gente, né? Seja utilizando a questão do nosso corpo, veja como o corpo feminino ele é discutido, veja como quando querem desqualificar uma mulher, quando olha para aquela mulher e não consegue dizer que ela não é competente, quando não consegue dizer que ela não sabe fazer as coisas, o que é que diz? Ah, ela é gorda, ou então querem ofender ela na questão da sexualidade dela. Ah, será que ela não gosta de homem, sabe? Ah, então vai dando várias coisas, vai dizendo que é histérica, que está na TPM, ou seja, vai encontrando várias formas a partir do corpo feminino para desqualificar. Ou é gorda, não é? Ou é feia, ou é o cabelo que não presta. São várias coisas que vão encontrando para tentar provocar a insegurança. E muitas vezes conseguem. E esse negócio é tão forte com relação ao corpo, que na grande maioria das mulheres, elas não estão satisfeitas com seus corpos, né? Elas têm alguma resistência com o corpo que tem. E eu digo isso porque eu também já passei por isso. E é um exercício diário de desconstrução para você não se colocar, para você não ser atingida, porque a pressão é muito grande. Então é preciso estar o tempo todo vigilante, fortalecendo a minha autoconfiança, né? A imagem, o que eu penso sobre mim, para que eu não caia também nessas questões que eu já caí um dia. Então, assim, a gente vive bombardeada, né, de vários lados, nós mulheres. Então, a questão do corpo é uma questão que eles utilizam também para fragilizar a autoconfiança feminina. A outra questão, a gente pode observar na nossa sociedade que existe baixa representatividade feminina em cargos, né, em postos de quê? De comando. Nós temos hoje, se a gente olhar e fazer uma comparação há 10 anos atrás, a gente teria bem menos mesmo. Hoje já existe mulheres ocupando espaço na política, né, no Senado, mulher já foi presidente no nosso país especificamente, alguns cargos existem, está rompendo, mas ainda é muito pouco quando a gente olha para o lado masculino, né? Quando a gente olha, por exemplo, um congresso, né? Quando a gente olha os ministros do Supremo, quantas mulheres tem lá? Quantos homens tem? Quando a gente olha para os locais dentro das empresas, dos conselhos, enfim, a gente vai observando que é muito difícil ter mulheres. Hoje, até a ONU tem um programa de incentivo ao empoderamento feminino dentro das empresas, eles recomendam para que abra espaço para mais lideranças femininas. Por quê? Porque entende também que dentro das empresas é necessário essa visão feminina, porque faz com que tenha até mais lucro. Veja quanta capacidade, quanto talento feminino existe e que ainda não abriram espaço para que tudo isso seja aflorado. Ao contrário, vivem reprimido. E aí com isso, quer dizer, a gente tem esse mundo exterior, quer dizer, essa sociedade que não é favorável ao fortalecimento da autoconfiança feminina, aí também tem as nossas escolhas, não é? E aí tem o nosso sistema de crenças, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vai fazendo escolhas ao longo das nossas vidas. E como às vezes você vem com uma ideia lá atrás de que você não era muito boa, você vai reforçando isso à sua vida. E aí o que acontece? Você acaba acreditando que você não consegue, que você não é capaz,
você é uma merecedora. E tudo isso vai paralisando você de desenvolver todo o seu potencial. Aí, com isso, o que é que acontece? Você não ocupa espaços importantes dentro da sociedade, você não ocupa espaços, cargos de poder, de chefia, que poderia estar mudando todo o cenário da sociedade por conta da sua visão, que é totalmente diferenciada. É muito mais acolhedora, sabe? De entender, né, de que só de crescer, crescer, crescer e não cuidar. Mas acaba ficando paralisada. Por quê? Porque fica insegura, acreditando que não é capaz. Mesmo aquelas mulheres, eu já vi alguns documentários, já li muita coisa, mesmo mulheres que a gente olha para elas e que a gente sabe que são mulheres poderosas, no sentido de mulheres autoconfiantes, empoderadas, mesmo elas já passaram por esse momento de não acreditarem nela, de não acharem que são capazes o suficiente para desempenhar uma função ou para exercer um cargo. Veja como esse negócio é doido, né? Como a questão da insegurança, como a sociedade também, ela reforça tudo isso. E quando a gente assimila tudo isso, coloca dentro da gente que realmente a gente não consegue, que não é capaz, que a gente não tem habilidade, o que é que acontece? A gente paralisa. Isso eu estou falando no macro, dentro da sociedade. Agora vamos para o micro. O micro, aqui eu estou tratando como a nossa vida de forma individual. Quantos planos e projetos você já deixou pela metade porque você não acreditava que você dava conta? Quantas oportunidades você já deixou passar porque você pensou que não tinha habilidade, capacidade para exercer aquela função? Quantas coisas você iniciou e no caminho você parou, porque você ficou paralisada, achando que não iria dar certo, que aquilo não dá certo para você, que você não era competente o suficiente. Quantas coisas, quantas oportunidades de ter um bom relacionamento você já não perdeu? Quantos rapazes, homens já apareceram, bacanas já apareceu na sua vida, querendo ter um relacionamento legal, mas você achava que não era merecedora. Você achava que não, ele não pode estar olhando para mim. Por quê? O que é que eu tenho? Nossa, eu não tenho nada demais. Eu não mereço ter esse cara. Claro que muitas coisas não é de forma consciente, mas está lá no nosso inconsciente. Aí você pode dizer, mas Isabel, como é que eu consigo perceber, já que é uma coisa que não é consciente? Através da vida que você está. Você está satisfeita? Se você estiver satisfeita, beleza, está tudo certo. Mas se você não está satisfeita, comece a se questionar. Comece a observar dos seus projetos, dos seus sonhos. Quantos sonhos você deixou de sonhar porque você passou a acreditar que não era merecedora de que aquilo ia acontecer ou que era impossível acontecer para você, mesmo você vendo outras pessoas realizando até sonhos semelhantes, pessoas idênticas a você, no seu convívio, que ali habita ali o mesmo espaço em termos de relacionamento ali com você. E você ainda assim passa a não acreditar. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento que faz com que você não avance na sua vida. Sabe, o curso que você queria fazer, a formação que você queria fazer, mas que você não foi fazer só porque você já acreditava que não ia passar naquela seleção? Pois é. Por quê? Porque você estava insegura. Não, eu não acredito que eu vou passar. Então, para que eu vou fazer inscrição? Para que eu vou estudar se eu já não vou passar? Então, veja como a insegurança, ela faz com que nós, mulheres, não avancemos nas nossas próprias vidas. Nem no macro, né? Dentro da sociedade de maneira geral, e nem no micro, que ainda é mais importante. Por que é mais importante? Porque quando você muda a sua realidade, isso vai impactar na realidade como um todo. Então, se você não está conseguindo dar conta da sua realidade, né, isso também vai interferir na realidade da sociedade de uma forma geral. Porque imagine várias mulheres, e olha que tem mulher, inseguras dentro da sua realidade, né, se sentindo incapazes de avançar, se sentindo incapazes de realizar uma determinada tarefa, se sentindo incapazes de ocupar um determinado cargo.
como ela vai avançar na vida dela? E quando essas mulheres não avançam, a sociedade também deixa de não avançar. Então é muito importante, sobretudo para a sua vida, que você comece a observar, né, esse comportamento que você está tendo, esse sentimento de insegurança constante na sua vida e como ele tem lhe atrapalhado. Eu entendo, porque eu também já senti, sabe? E claro que vez ou outra eu também sinto, mas hoje, através do autoconhecimento, através de ferramentas, não é, que a gente acaba adquirindo com as vivências, com os cursos, com as formações que a gente vai fazendo e, claro, mergulhando dentro da gente mesmo, porque eu só acredito que eu só posso ajudar a uma pessoa quando eu primeiro me ajudo, não é? Enquanto eu não estiver bem, eu não posso ajudar as outras pessoas. Eu não posso estar aqui na frente de você falando que você seja uma mulher mais autoconfiante, que você seja uma mulher mais ousada, que você seja uma mulher mais determinada, que você consiga lidar com a sua insegurança, fortalecendo sua autoestima, sua autoconfiança, se eu não sou isso, ou se eu não vivi isso também. Porque você, de repente, vai depois descobrir, ué, Isabel quer me vender, que ela quer me vender, que eu seja autoconfiante, mas que nem ela está conseguindo ser, então não vai haver congruência. E se não for verdadeiro, em um determinado momento você vai perceber. E a gente sabe que está cheio disso, de gente vendendo o que não tem. É inacreditável. Eu vi um dia desse um player aí, né, um grande mestre, aí ele dizendo assim, tem gente que está ensinando as pessoas a serem autoconfiantes, mas elas não acreditam nela. Tem gente que está vendendo para as pessoas serem equilibradas emocionalmente, quando acaba as lives, é a pessoa mais desequilibrada do mundo. Mas é engraçado? É engraçado, mas é o que existe. E a gente precisa estar o quê? Observando o comportamento, observando muito mais do que o que eu digo, é observar como é que eu vivo, né, no dia a dia, como é que eu lido com as adversidades, como é que eu lido com as coisas. Então isso é que vai fazer diferença. E é isso que eu trago aqui para você observar a sua vida. Está satisfeita? Não, Isabel, não estou satisfeita. Realmente eu não estou acreditando em mim, não estou acreditando que eu sou capaz de dar conta desse projeto, que eu não estou acreditando que eu sou capaz de conseguir uma promoção no meu trabalho, eu não estou conseguindo, eu não estou acreditando em mim o suficiente para fazer uma transição de carreira, eu não estou mais satisfeita com esse emprego aqui. Eu entendi, descobri que minha vida é fazer outra coisa, é ser artesã, é ser física, é fazer o que for, mas eu não estou com coragem de fazer isso. Veja como a insegurança acaba prejudicando nossas vidas. Veja como a gente vai vivendo infeliz, se acomodando, né? Se acostumando com esse estágio porque não acredita, né? Porque não avança. Então aí a gente vai ficando para trás. Ficando para trás no sentido da nossa vida, não é em relação a ninguém, não. É em relação a todos os sonhos e os projetos que a gente já teve um dia. Parece que a gente deixa de sonhar, fica tão paralisada, sabe? A gente fica tão paralisada diante da insegurança que a gente não cria, a gente não pensa mais no futuro, a gente não idealiza, a gente não projeta mais e a gente não se vê mais, porque é uma técnica muito bacana, a gente se vê onde a gente quer chegar, sabe? Isso é muito legal, isso você fazer essa atividade, de você se sentir, não é? Onde você quer chegar, mas aí com a insegurança, nem em sonho, literalmente, nem em sonho você consegue ter coragem de se projetar aonde você quer chegar. Tamanha é a paralisação que a insegurança provoca em você. Aí agora eu quero te dizer, a insegurança vem do quê? Vem do medo. Vem do medo de não dar conta, vem do medo de não ser boa o suficiente, vem do medo de não atender à expectativa do outro, vem do medo de ser rejeitada pelo outro, ser abandonada, né? Vem do medo de ser humilhada, vem do medo da comparação, veja, de ser trocada. Tudo vem do medo de alguma coisa que aí cada um tem especificamente. Quantas vezes você talvez já tenha deixado de fazer algo porque você tinha medo de falar em público? Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque você tinha medo de colocar a sua opinião
no seu trabalho, por exemplo, de pensar algo, sabe? De pensar algo diferente do que todo mundo estava ali dizendo e o seu pensamento ser coerente e o melhor, a ideia melhor, mas você tinha medo de falar, porque você não sabia como essas pessoas iriam absorver aquele seu pensamento. Quantas vezes você não deixou de paquerar alguém, sabe? De ter um relacionamento, porque você teve medo de trocar um olhar, teve medo de passar um telefone, teve medo de se expor um pouco mais, no sentido de estar à mostra para outras pessoas. Quantas coisas você já não perdeu aí? Quantas coisas você deixou de estar fazendo na sua vida? E outra coisa, quanto de vida você já economizou por deixar de fazer as coisas que você gostaria de fazer? Economizou e não adiantou, porque o tempo vai passar e você deixou o tempo passar e não viveu, que é a melhor forma de a gente aproveitar a nossa vida, o nosso tempo, é vivendo. E vivendo, fazendo aquilo que a gente quer fazer, fazendo aquilo que traz realização para a nossa vida, fazendo aquilo que dá alegria, sobretudo no nosso coração. Mas com esse medo, não é? Que traz a insegurança, você acaba não vivendo tudo isso. Ao contrário, você deixa de viver, aí você economiza a vida, você economiza uma série de outras coisas bacanas que poderiam estar vindo para a sua vida, como projetos, como coisas que você tem aí para fazer, para realizar, mas você fica paralisada por conta da insegurança. E a insegurança vem com esse medo. E aí você me pergunta, mas Isabel, ok, eu sinto medo e eu sinto que esse medo, né, me traz insegurança e me paralisa. O que é que eu faço com isso? Primeira coisa que a gente tem que observar, dentro do que eu entendo da minha compreensão, é que o medo é uma emoção que a gente vai ter que lidar com ela. A gente não tem uma mágica que vai fazer assim um pilim-pim-pim e que vai dizer assim, a partir de hoje eu não tenho mais medo de absolutamente nada. O medo já não vai mais acontecer na minha vida e eu agora sou uma mulher destemida, sem medo de nada, sabe? Uma mulher sem medo de nada. Eu acho que não, isso não vai falar, ou pelo menos eu não acredito nisso. Eu acredito numa relação de você trabalhar o seu medo, né? O medo na verdade, ele traz essa insegurança. E o medo de quê? Por exemplo, você precisa, para você crescer na sua área, aí na sua vida profissional, você precisa dar palestras, vamos falar em público. E você tem muito medo de falar em público. Aí a gente vai perguntar, por que você tem medo de falar em público? Se você domina o assunto, se você é uma técnica competente na área, se você sabe tudo que é para falar. Aí você pode dizer, Isabel, mas o que os outros vão pensar sobre mim? Então, o medo não é de falar em público. O medo é do que as pessoas vão falar sobre você. Então, aí o que a gente precisa saber? Trabalhar esse medo que você tem do que os outros vão falar sobre você. E aí, quando você começa a trabalhar isso, a minimizar isso na sua vida, o que é que você faz? Você vai falar em público, porque você vai crescendo, né, na sua autoconfiança e o medo do julgamento, que é o julgamento da verdade das outras pessoas, passa a não ser mais importante para você. Não é que você, talvez, não é que você não vá sentir um pouco, sabe? De repente, pode ser uma pessoa específica que você leve em consideração aquele conceito e que você leve, né? Mas não vai lhe barrar. Por isso que eu falo na questão de você administrar, na forma de você estar controlando o seu medo e não dizendo que você vai acabar com o seu medo, dizendo que você agora eu vou entregar uma mágica, que você vai ser a mulher que não vai ter mais medo de nada no mundo. Ah, senhora, eu não vou, eu tenho medo, tem várias coisas que eu tenho medo, a começar de barata voadora. Fagner, seja bem-vinda, meu amor, um cheiro aí pra você, nessa Bahia maravilhosa, nesse Salvador que eu amo. Francisca Patrícia, seja bem-vinda. Anderson, meu amor, amigo, maravilhoso, seja bem-vindo aqui também. Gente, Caranguejo News, será que é homem esse perfil ou é mulher? Vez ou outra ele tá por aqui, seja bem-vindo.
Olha, aqui na minha cidade, caranguejo é terapia, viu? É uma maravilha. Quebrar caranguejo é a melhor terapia que o sergipano faz. Certo? Então, amores, eu não vou dizer para vocês que tem uma fórmula para você deixar de ter medo. Não. Mas eu vou te dizer que é possível administrar o nosso medo. Tem muita coisa que você pode estar fazendo, sabe? Que você pode estar administrando o seu medo. E a partir disso, você consegue realizar o seu sonho, consegue realizar os seus projetos, desenvolver tudo que você tinha aí, seus projetos, e colocar em prática. No começo, deixa eu te dizer, a insegurança não vai acabar. A insegurança não vai deixar de existir. Ah, você começou e agora não existe mais. Você fica às vezes até aterrorizada diante daquele medo, mas você não desiste de dominar aquele medo. Por quê? Aí é outra coisa que é muito importante, porque vencer esse medo vai fazer com que você consiga realizar projetos, coisas importantes para a sua vida. Então, aquilo que você vai atrás, sabe? Aquilo que vai fazer com que você tenha, mesmo com medo, a coragem de estar ali conduzindo, é o que você quer conseguir para além do seu medo. Ficou claro? Tá entendendo? O que eu quero dizer aqui? Tereza Gatona, seja bem-vinda, meu amor. O que eu quero dizer é que esses projetos que você tem, os sonhos que você tem, de várias formas aí, todos os sonhos, o que você deseja para a sua vida, o que você idealiza de conquista para você ter uma vida bacana, do jeito que você merece, do jeito que você quer, tá lá na frente, né? Tá na frente do medo. O obstáculo que tá aqui é o medo. Sabe, o que está provocando essa sua insegurança é o medo. O que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer aqui com você? Te ajudar a ultrapassar esse medo, sabe? Para você conseguir ir para o lado das coisas que você quer para a sua vida. Então, é como a história do cavalo que eu disse aqui. A gente vai dominar esse medo. Você vai fazer com que esse medo coma na sua mão, mas você não vai fazer com que esse medo deixe de existir. Deixa eu te dizer, eu sempre tive muita facilidade de falar em público. Eu não vou dizer para vocês que eu era super tímida ou então eu tinha medo. Não, eu sempre fui amostrada. Sempre. Mas isso não significa dizer que quando tinha, por exemplo, apresentação com plateia, sabe? Quando eu fui, agora que a gente está nessa pandemia, não tem mais, mas eu já peguei plateia de 500 pessoas, e pessoas assim, não só mulheres, porque quando a gente está só com o público feminino, que é o público que eu converso, né, o público que eu entendo mais, porque é o público que eu me identifico, que eu trabalho, ok, é mais fácil, mas eu já peguei plateias de público misto, com homens, com jovens, sabe, de todo tipo. Então você acha que quando eu cheguei lá na frente, não veio frio, não veio medo? Claro que veio. Claro que veio. Eu sentia, sabe, aquela coisa assim, eita, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Agora eu comigo mesmo. Eu disse, não, você já deu conta de coisas piores, você não vai dar conta disso? Então começa aquele diálogo. Então vem o medo. Só que, aí é onde vai, olha aqui, pega essa visão aqui, como diz o menino lá, o outro, esqueci, o Rick, né? Pega essa visão. O que era mais importante? O que eu queria? Eu queria levar minha mensagem ali. Eu queria fazer aquela palestra porque o que eu tinha para levar, né, o que eu tinha para dizer para aquelas pessoas era muito importante. Eu acreditava muito que aquilo que eu tinha para levar ia mudar a vida dessas pessoas, iria contribuir para que essas pessoas fossem pessoas melhores na sua profissão, nas suas vidas. Então, o que eu falava para mim? Opa, medo. Esse hoje você não vai dar conta não, quem vai dar conta sou eu. Então fica aqui do meu lado, sabe? Fica aqui do meu lado, você não vai
está me atrapalhando de fazer o que eu preciso. Porque o que eu precisava fazer era tão importante para mim que eu deixava meu medo de lado. Então eu dominava ele. No começo eu entrava na palestra com medo, ele ia ali, ó, estava do meu top, do meu tamanho. Mas à medida que eu começava a falar a minha mensagem, à medida que eu começava a dizer as coisas que eu acreditava, o medo ia diminuindo, e eu ia crescendo, e ia conquistando a plateia, ia conquistando aquelas pessoas, e aí acabou. O medo estava lá, daqui a pouco ele estava sentado na plateia, me ouvindo e ó, batendo palma para mim. Agora, quando eu for embora, ele não ia me deixar. Porque em outra palestra, em outro evento, também ele vinha. Ô Isabel, ó eu aqui. Aí, eita, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta dessa palestra? Claro que eu vou. E eu comigo mesma falando. Então, o que eu quero dizer? É preciso a gente lidar com o medo. A gente não vai extinguir ele da nossa vida, mas a gente pode dominar, a gente pode gerenciar e tirar, né? E pular, ficar maior do que ele, para que a gente possa realizar as coisas que a gente deseja realizar na nossa vida. E com isso, vai aumentando a nossa autoconfiança, a nossa capacidade de realizar. É inacreditável como a gente tem muito medo de dar o primeiro passo. Mas é impressionante que não tem outra alternativa para nós, principalmente mulheres, se não for por esse caminho do primeiro passo. E por isso que eu defendo os passos mínimos em direção àquilo que você quer. Você quer ser uma pessoa mais autoconfiante? Você quer ser uma mulher mais autoconfiante? Então, qual é o passo mínimo que você precisa dar em direção àquilo que você quer? Isabel, eu preciso, e é normalmente, e na sua grande maioria está relacionada com medo, eu preciso dominar esse medo que eu tenho do julgamento das pessoas. Eu fico paralisada. Próxima semana não, quinta-feira, essa semana, eu vou estar fazendo uma live que eu fui convidada com a menina, com a garota, que ela fala sobre as redes sociais. Ela é especialista nessa área e uma das questões que ela observou dentro do público dela, dentro do nicho dela, é que as mulheres, que ela também trabalha com o público feminino, têm muito medo de gravar vídeos, tem medo mais do que vídeo de gravar stories, ou seja, são 15 segundos que você tem um story para o outro, né? São 15 segundos, então elas têm medo de gravar, e aí esse medo delas está fazendo o quê? Está fazendo com que elas não gravem, e como elas são empreendedoras e elas precisam estar nas redes sociais, porque as lojas delas, as lojas são no Instagram, no Facebook, então elas precisam estar ali. Por quê? Porque as pessoas não compram só, as pessoas compram de pessoas, então elas querem ver. Claro, você não precisa estar se mostrando todo dia, toda hora, mas as pessoas querem ver quem é que está por trás daquela marca, e aí elas estão com medo, e aí elas estão travadas, sabe? Por quê? Porque está com medo do julgamento do outro, e de repente você também pode estar passando por isso. De repente você pode estar querendo expandir os seus negócios, pode estar querendo ampliar a sua voz, trazer para essa rede social que é tão importante e mais do que nunca se comprovou nesse período de pandemia como as redes sociais são importantes e podem dar voz a todas as pessoas, basta ter um celular e uma internet, então todo mundo pode, mas você está aí com receio de utilizar porque você tem medo do que as pessoas vão dizer que você agora quer ser blogueira, quer você ser digital influencer, quer se aparecer, e olha o que é interessante, o que eu observo nessas questões, né, nesse comportamento dessas pessoas, é que essas pessoas que fazem esses julgamentos, que falam sobre isso, não são as pessoas estranhas. Porque se fossem pessoas estranhas, você não se incomodaria. Por quê? Eu nem conheço, não sei nem que de buraco saiu. Então, para que eu vou ficar preocupada com A, com B e com C? Mas é porque vem normalmente, sabe, da família, dos amigos, e aí acaba provocando uma dor, provocando essa sensação de, não vou fazer não, porque o que é que vão falar? Vão me julgar e vão fazer chacota de mim, vão mangar de mim, como eu digo aqui, né? Vão ficar perturbando, zoando comigo, e aí você prefere não fazer, porque você tem medo disso. E eu sei que isso é doloroso.
Ninguém quer. Pô, você tá ali fazendo o seu trabalho, iniciando tudo que você tem para iniciar e de repente alguém tá aqui, falando de você, não sei o que, zombando do seu trabalho. Claro que isso dói, mas é algo que talvez seja inevitável e que você tenha que superar. Então comece aí, se você tá nesse patamar que eu estou trazendo aqui, nesse caso específico de redes sociais, e se você quer, comece a observar se nas suas redes sociais você só tem seus familiares. Se você tem algo para dizer, mas são eles que você quer que ouça, se for, você não precisa nem ter rede social para sua família saber o que você pensa, sabe? Mas se você quer ampliar a sua voz, levar a sua mensagem, você precisa utilizar as redes sociais, então você vai ter que desenvolver uma capacidade de gerenciar o seu medo e de gerenciar esse medo do que as pessoas vão falar sobre você. Porque as pessoas vão falar sobre você independente do que você achar ou não. Independente de você fazer algo certo ou não, elas vão falar. Sabe por quê? Porque elas vão julgar de acordo com o sistema de crença delas. E você não tem domínio. Eu sempre falo, o que as pessoas pensam sobre mim, o que elas dizem sobre mim, eu não tenho responsabilidade. Então eu não perco tempo. Morrendo porque fulano disse que não gostava de mim, porque disse que eu não trabalho bem, porque isso, porque aquilo. Meu Deus, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Imagina se todo mundo eu quisesse saber o que é que cada pessoa dessa começa a pensar sobre mim, eu não. Então não vou viver. Então cada um que pense. Agora você é que tem que gerenciar o que você pensa sobre você. O que você pensa sobre a sua capacidade. Aí vai fazer a grande diferença na sua vida e sobretudo na sua autoconfiança. Por isso que é importante você identificar quais são esses medos ou qual é o medo que está impedindo você de avançar na sua vida. Porque é esse fato de você não estar avançando que está fazendo com que você fique insegura também, sabe? Porque se você não vê resultado, se as coisas não acontecem, então para que eu vou fazer? Já que não dá resultado, já que nada acontece na minha vida. Então veja como a falta de confiança, como a autoconfiança, como a insegurança, na verdade, como ela atrasa a sua vida. Ou como ela empaca, na verdade, porque você não vai para lugar nenhum. Aí sabe aquele projeto, aquela especialização que você queria fazer? Pois é, aí você não faz, que nada. Você tem a grana para fazer, você tem condições de fazer, mas você diz, eu não vou fazer não, porque eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Então você sempre se coloca, né, numa condição de não acreditar em você, ou você acredita que alguém não vai acreditar e junto tudo vai dar no mesmo, que é você não acreditando, porque o que os outros, se você não acredita em você e você está dependendo do elogio ou do que o outro vai falar para que você se sinta melhor, então você já está refém dessa opinião do outro, então já significa que você não acredita em você, você não acredita no seu potencial. E aí, meu bem, a gente viver a vida da gente com base no que os outros acreditam ou deixa de acreditar, né? O que um acredita, aí você já viu que sua vida não vai andar para frente, né? Você vai ficar empacada. Então é preciso sim a gente identificar na nossa vida o que é que está atrapalhando e o que é que está provocando essa insegurança. Um medo de quê? Por que esse medo? Né? Identificar ele e a partir daí começar a combater ele. Sabe? E como é que a gente combate, na verdade? Gerenciando, né? Controlando ele, fazendo com que ele seja menor, diminuindo e fazendo com que você cresça. E só tem um caminho. Né? Só tem um caminho que eu conheço, que é o que eu pratico, é a gente se colocar em movimento. Eu sempre falo aqui que a vida é movimento. Né? Quando a gente começa a fazer as coisas começam a fluir. Aí é onde está a grande questão. E aí é onde está que eu percebo que muitas mulheres elas desistem. Porque elas veem alguns
alguns, vamos dizer assim, alguns gurus, né, falando de autoconfiança, de autodesenvolvimento, e aí já tem aquelas técnicas prontas, e aí tem um planejamento, e você começa a colocar em prática, só que aí o que é que acontece? Você não dá conta de fazer aquilo que disseram que era para você fazer, e aí o que é que acontece? Você se frustra. Aí, em vez de você aumentar a sua autoconfiança, você aumenta a sua insegurança, o seu medo, você acabou quando não fez, né? É como se você tivesse reafirmado, tá vendo que eu não sou boa mesmo, então eu não vou mais tocar isso aqui, eu vou deixar para lá. E na verdade não é assim, né? Você tem sim condições, só que a técnica que você usou era que não era apropriada para você, porque a gente precisa levar em consideração a nossa individualidade. Sabe, eu prezo muito isso. Tem coisas que eu digo aqui, mas você tem que avaliar se faz sentido na sua vida. Porque se não fizer sentido, não adianta. Então aqui eu defendo a questão dos passos mínimos. Eu sempre falo aqui, Isabel, o que são os passos mínimos? É a gente começar a olhar para a vida da gente. Ok, Isabel, realmente eu estou insegura. Aí você está insegura em que área da sua vida? Ah, na minha vida profissional. Vamos aqui dar um exemplo da minha vida profissional. E no que você está insegura? Aí eu queria, na verdade, Isabel, eu gostaria de ganhar uma promoção, né, de crescer dentro da minha empresa. Isso, maravilha. Mas o que é que está atrapalhando de você crescer na empresa que você trabalha? Eu percebo, aí você vai ver, você vai observar, eu percebo que as pessoas que têm promoção, né, que conseguem crescer na empresa, são pessoas que desenvolvem certa habilidade. Vamos lá, vamos dizer que é a habilidade de se comunicar, de falar, de fazer palestra. Enfim, né, de fazer um trabalho no computador, vou dizer palestra porque é o que eu mais entendo. Ok, aí eu digo, você tem essa habilidade agora já desenvolvida? Aí você disse, não, mas eu sinto que eu dou conta disso. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar, né, de forma que não agrida você, para que você consiga fazer o que você quer. Qual é o passo mínimo para que você seja uma boa palestrante? Né? Qual é o passo mínimo que você pode fazer na sua vida, que você pode em direção a você ser uma boa palestrante, para que você consiga pleitear ou você consiga concorrer de igual para igual com seus colegas e conquistar o posto que você quer na sua empresa. Aí vamos lá. Ah, Isabel, fazer um curso de oratória me daria mais segurança. Maravilha! Então você, antes de chegar lá, de pleitear, de se jogar no cru, sabe, crua, você vai se preparar antes. Porque quando você chegar lá, você vai sentir medo, eu não vou mentir para você, mas o medo vai estar menor, porque você já está dominando mais ainda, sabe? Então, o passo mínimo, se você observar o passo mínimo, antes de começar qualquer coisa que você está insegura, mas que você quer fazer, qual é o mínimo que você pode fazer, que você sabe que você dá conta para conseguir aquilo que você quer? Porque quando você der esse passo mínimo e você vê que deu certo, e na sua grande maioria dá certo, você entende, você manda uma mensagem para o seu cérebro de que você é capaz. Então, se você é capaz de fazer aquele, você só vai fazer o quê? Você vai dobrar aquele passo, sabe? Você vai ampliar, mas ainda você tá ali, ó. Opa, eu ainda tô com medo, Isabel, mas eu já consigo ampliar meu horizonte. Eu já consigo me movimentar em direção ao que eu quero. Então, você já se fortalece. Você já não é aquela mulher insegura do início, você já é mais autoconfiante do que de quando você começou. Agora precisa não ter pressa, sabe? Não se comparar, não achar que vamos supor, tem uma mágica que de uma hora para outra. Não, vai ser uma construção. E vai ter horas que você lá na frente, mesmo quando você já tiver muito mais autoconfiante, de repente você pode se sentir insegura. Só que você já fez o caminho, você já fez a trilha e você já avançou demais. Então, quando você olha para trás e viu todo o percurso que você já fez, aí você diz, nossa, eu já fiz tudo isso.
Então eu não vou voltar porque eu sei que eu sou capaz. Isso aqui é momentâneo. Então aí você retoma a fazer, né, a reiniciar, mas não mais da onde você estava, mas da onde você começou, mas da onde você está. E aí é muito mais fácil você ir crescendo na sua autoconfiança, garantindo, sabe, se enchendo de crenças positivas, de capacidade, de que você consegue, do que você estabelecer algo grandioso, sabe? E você não dá conta porque você ainda não vai estar preparada. Mas se você der passos mínimos, né, daqui a pouco você vai estar dando passos grandiosos. E esses passos mínimos, deixa eu dizer, são mínimos, é só uma forma de a gente falar e de a gente trazer para o nosso cérebro de que é algo menor, então de que a gente consegue, sabe? Mas quando você vai juntando esses passos, ele é grandioso. Porque você vai ver que quando você chegou naquilo que você queria, quando você se sentiu mais autoconfiante, né? Quando você já estiver mais autoconfiante, você vai olhar e você vai observar que você deu vários passinhos até chegar onde você chegou. Então é assim que vai funcionar, é assim que é a minha proposta, assim para que se torne mais leve, possível e sustentável, para que você não seja um foguete, um foguete não, que não seja como é que chama? Um cometa. E daqui a pouco passou e acabou. Cadê sua autoconfiança? Ah, agora não sou não. Ah, menina, ontem você estava maravilhosa, autoconfiante, sabia o que queria, hoje você não está mais. Ah, é porque, sabe? Então, não fez os passos mínimos. Então, você deu um passo maior do que o que você estava preparada emocionalmente, não deu certo, se frustrou. E ainda pior do que no início, porque antes você só achava que não dava certo, você só achava que não dava conta. Agora você tem certeza, porque você fez e não deu certo. Aí acabou, né? Acabou, arrasou com você, aí vai ficar mais difícil o processo de reiniciar. Não é impossível, não é que não consiga, mas vai ficar mais difícil. Então, que tal começar do jeito certo? Do jeito certo. Que tal começar observando quais são as áreas da sua vida onde você tem medo de avançar? O que é que está empatando você de avançar? Qual é o medo, né? Qual é a insegurança que está fazendo com que você não avance onde você precisa avançar para você se sentir uma mulher plena e realizada, para você fazer as coisas que você precisa? É na sua área financeira? É na sua área sentimental? É na sua área profissional? Qual é a área? Observe, né? E outra coisa, veja, não olhe de tudo. Não, minha vida, eu tô toda insegura, tô toda cagada, minha vida. Tá toda cagada. Não, vá por partes, sabe? Vá por partes, porque não dá pra gente resolver tudo. Mas à medida que a gente transforma as coisas, né? Vai fatiando e vai fazendo os passos mínimos, aí a gente vai conseguindo dar conta. É como a gente está equilibrando os pratinhos, sabe? O equilibrista, a gente equilibra um, depois a gente equilibra outro, depois equilibra outro, e depois a vida da gente é um eterno equilibrar-se. Não é? É um eterno equilibrar-se, porque é isso que é viver. E mais importante ainda, para equilibrar tudo isso, você tem o quê? Que se movimentar. Então, se as coisas não estão acontecendo na sua vida, se as coisas não estão dando certo, ou pelo menos do jeito que você gostaria, é porque você não está em movimento. Mas, Isabel, eu fiz e deu errado. E aí? Olha, tudo existe como forma de aprendizado. Se não matou, como diz uma psicóloga muito engraçada nas redes sociais, foi lição, foi aprendizado. Se você fez a técnica dos passos mínimos, a probabilidade é muito grande de dar certo. Então você só vai aumentar. Mas digamos que aquele passo mínimo possa ser que não tenha dado certo. Pode acontecer, a gente está falando de vida real, a gente não está falando de filme, de novela que é manipulado, né? O que é que acontece? Você vai entender que foi um passo mínimo, foi algo pequeno, sabe? Não comprometeu a sua vida de forma total. Foi algo que você pode muito bem administrar. E depois você vai entender, não foi algo que eu não possa, foi algo que pontual, que aconteceu aqui, que não deu certo, mas que eu posso reajustar e tentar novamente. Tá entendendo? Agora, se fosse algo grande, se fosse algo grandioso demais, se fosse algo muito grande, você não daria conta.
Se você não dá conta, aí sim o grau de insatisfação, o grau de desconforto que você vai ter é muito maior. Sabe? É nítido isso. Então diminua, né, os passos mínimos. Transforme em algo menor para que você consiga dar conta. Porque você vai dar conta. Você só apenas não está ainda lembrada de todo o seu potencial e de toda a sua capacidade. Porque quando você começar a fazer as coisas e as coisas começarem a dar certo, você vai ver que é possível. Claro que vai ser possível, porque você vai estar em movimento. E sabe, se você acredita em energia, se você acredita no universo, você vai entender que vai existir uma força maior, sabe, que vai estar ali também lhe ajudando, conspirando para que as coisas deem certo. Mas você precisa fazer. Não tem outra alternativa. Mas se você... Isabel, mas fazer muito. Não faz os passos mínimos na sua vida. Coloca esses passos mínimos que é possível você fazer, é possível você realizar e aí você vai dar conta. Então fica mais fácil de você administrar as coisas dessa forma. Manuela, Vanessa, Cristiane, Rede Manhinhas. Olha que legal. É Rede Manhinhas? Rede de Manhinhas. É isso mesmo ou eu estou enxergando? Então, gatas garotas, a insegurança prejudica a sua vida. Ela, né, detona. Mas é importante você olhar ela de frente, observar aí o que é que você está lhe paralisando. Por que esse medo, né, que você está tendo não está fazendo com que você avance? E começar a trabalhar através de ação. É a forma que eu entendo que a gente pode dominar o medo e dominar a nossa insegurança. É a gente agindo, partindo para cima. De que forma? Com os passos mínimos. Porque aí você dá conta, você consegue, você realiza e aí você se sente mais autoconfiante. Nossa, eu consegui fazer isso. E outra coisa, dentro desse processo, não compare a sua trajetória com a de ninguém. Isabel, eu estou numa situação semelhante à da minha amiga e ela tomou uma atitude mais ousada do que a minha. Mas eu não tive coragem. Ela tomou a atitude dela, que ela entendia que dava para ela. Você é outra pessoa. Você não tem a obrigação de fazer a mesma coisa que a outra fez. De forma alguma. Você vai fazer aquela que você determinou para você, que você consegue dar conta. Que é esse passo mínimo que vai fazer a diferença na sua vida. O dela foi para a vida dela. Ok, se deu certo para ela, massa. Mas você tem que focar aqui, ó, direcionar a sua atenção, a sua ação para a sua vida. Então, se você conseguir fazer o passo mínimo e, sabe, você vai se sentir mais autoconfiante, você vai entender que você consegue dar conta, porque você vai entender que você é uma pessoa que consegue fazer as coisas andarem na sua vida, mesmo que sejam coisas aparentemente pequenas. Porque quando eu falo assim, os passos mínimos, você veja que eu não estou dizendo que são passos pequenos, né? Colocando como se fosse algo desmerecendo. Não, são mínimos. É o que você pode, mas entenda que esse passo mínimo está fazendo parte de um projeto grandioso que é a sua vida. Então ele é extremamente importante. Só que a gente, sabe, fatiou as ações para que seja possível ser feita de maneira tranquila, sem você ficar bloqueada pelo medo, pela insegurança aí, sabe, que andam juntas. Então é mínimo, mas é grandioso, porque ele está indo, né? Esses passos vão fazer com que você chegue naquilo que você deseja para a sua vida e vai haver uma transformação nela. Então é claro que ele é importante, é claro que ele é um passo. Quando você chegar lá na frente, você, nossa, tudo o que eu sou aqui, tudo que eu cheguei, tudo que eu conquistei, tudo que eu realizei, eu iniciei com aquele passo mínimo.
Mas se você não der esse passo mínimo em direção a você se fortalecer, em direção a vencer a sua insegurança, vencer esse medo que está lhe paralisando, você não vai conseguir realizar tudo que você tem para realizar. Ao contrário, você vai reforçar a sua insegurança e cada vez mais a insatisfação vai estar presente na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua vida particular, enfim, vai refletir em tudo, não é? Porque a gente é sistêmica, a vida é sistêmica, uma coisa que interfere em uma área minha impacta em todas as áreas. Então, que tal começar a ajustar, né, essa área? Escolha uma área na sua vida que você acha que está ali lhe prejudicando. Qual é a insegurança hoje maior da sua vida que está atrapalhando você, que está lhe incomodando? Olhe para ela, veja qual é o passo mínimo que depende de você para que você consiga enfrentar, né? Não tenha receio. Ai, mas eu não estou ainda preparada. Você está preparada. Ai, mas eu vou ter medo. Mas lembre-se que é um passo mínimo. Não vai ser ainda aquela grande transformação. Faça, não é? Comece a agir, e aí quando você conseguir fazer esse passo que você mesma, veja que não foi ninguém que colocou para você que você ia fazer, não fui eu que disse você tem que fazer assim, não, foi você. Então veja que você já está conduzindo a sua vida, você já não está sendo tomada pelo medo, você já não está paralisada, porque você já está determinando o que você vai fazer. Isso tudo já faz parte desse processo de fortalecimento da sua autoconfiança. Aí você estabeleceu. E agora? Coloque em ação. E quando colocar em ação que der certo, o que você faz? Celebre, comemore. Ah, Isabel, mas foi um passo tão mínimo, mas foi importante. Sabe? Que se você olhar para trás, antes você nem esse passo mínimo você tinha dado. Então, se agora você deu, então celebre, comemore. Nossa, conquistei, fiz isso aqui. Não precisa você, se não quiser compartilhar com ninguém, não precisa, ninguém paga suas contas. Foque em você mesma, né? Mas você, com você, celebre as suas conquistas. E a partir dessa emoção, desse estágio que você já está muito melhor, o que é que você faz? Já comece a pensar no segundo passo mínimo que você vai precisar dar para você conquistar aquilo que você quer. Porque você só deu o passo inicial, o passo mínimo inicial. Agora precisa continuar a trilhar esse caminho para você chegar a ser essa mulher autoconfiante que você deseja ser e realizar todos os seus sonhos e projetos e ter a vida que você merece. Essa é a minha proposta, é isso que eu tenho para a noite de hoje para você. Certo, meus amores? Mari, coisa linda, a próxima semana vamos estar juntas aqui, olha gente, falando sobre sagrado feminino, não vai perder, breve eu já estarei aqui colocando a nossa programação. Para a semana a gente vai ter 3 encontros maravilhosos com mulheres extraordinárias, com saberes diferentes para trazer aqui informação, conhecimento, partilha, né? E afeto, para estar aqui fortalecendo ainda mais você que me acompanha aqui, certo? Um beijo grande, olha, preste atenção, lembra dos passos mínimos, começa a observar e põe em prática. E depois, quando conquistar, se você achar que não tem ninguém para celebrar, pode me chamar que eu celebro com vocês, certo? Beijo grande e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer.